Senhores e senhoras, que prazer tê-los aqui mais uma vez. Vamos agora então deflagrar, vamos deflagrar alguns assuntos importantes do nosso módulo 6 do curso de Reforma Trabalhista. Aqui na sua tela, veja aí, ó, Reforma Trabalhista, módulo 6, processo, trabalho, alterações na fase de conhecimento. Não esqueça de adicionar no Instagram, por favor, não esqueça de adicionar no Instagram. Vamos lá? Nós vamos falar da eficácia da lei processual no tempo, algumas considerações aqui, da instituição normativa número 41 do TST. Depois vamos falar um pouco da questão da elaboração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência, exceção de competência, revelia seus efeitos, despesas processuais e teoria dinâmica do ônus da prova. Ufa, até cansei. Mas vamos lá. Vamos começar falando rapidamente da instituição normativa número 41/18 do Tribunal Superior do Trabalho. Amigos, vejam bem. É importante entender que quando uma lei processual ela entra em vigor, ela é aplicada aos processos em curso também. Não só aos novos processos, mas também aos processos em curso. No entanto, é imperioso, considerando a normatização da CLT e do Código de Processo Civil, que, na minha perspectiva, e me parece a perspectiva da corrente majoritária, tanto na doutrina como na jurisprudência, que sejam preservados os atos já consumados, respeitados os direitos processuais adquiridos e também não haja violação à legítima expectativa das partes, o que faz, portanto, crer que numa análise subjacente ao que foi dito, a boa-fé deve ser também preservada e mantida. De modo que eu estou falando do respeito e observância à teoria do isolamento dos atos processuais. Sim, teoria do isolamento. A lei entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. A Lei 13.467. Você sabe que ela é uma lei híbrida. Ela trouxe normas de direito material e normas de direito processual. Foco aqui tão somente nas normas de direito processuais. Ok? Nas normas, melhor dizendo, de direito processual. Então, quando a lei entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, nós tivemos sérios problemas. Por quê? Só vou dar um exemplo. Claro que todas as minúcias estão estampadas, não todas, mas existem várias minúcias estampadas na instrução normativa. Tem os considerando iniciais ali da instrução normativa, ela faz consideração à ADI 5766, que ainda está pendente de julgamento pelo Supremo. Ela faz também uma consideração à análise pelo Pleno do artigo 702, inciso 1º, a linha F e parágrafo 3º, que é a questão que alterou aqui a elaboração de súmulas e enunciado de jurisprudência. Ela faz consideração também à necessidade de se preservar a segurança jurídica. Enfim, ela faz inúmeras considerações antes de começar ali o artigo 1º, 2º, 3º e vai embora até os artigos finais. Ela fala de exceção de competência, ela fala da questão da uniformização de jurisprudência, fala do incidente de consideração, fala dos honorários advocatícia e sucumbência, fala dos honorários periciais, fala da litigância de má-fé, ela fala de N situações importantes. E nós já apreciamos tudo isso no decorrer do nosso curso, não deixei passar em albis nenhuma informação. Agora, o que eu quero salientar com vocês é que a teoria do isolamento precisa ser prestigiada. Quando entrou em vigor a lei, então, voltando ao meu exemplo, eu já tinha distribuído uma ação alguns dias antes. Na verdade, no dia 10 de novembro de 2017, o PJE ficou assim, ó. Porque muitos advogados aproveitaram aquela oportunidade para ajuizar as ações sem necessidade de fazer pedido o quê? Ser determinado e com indicação de valor. Aí o que aconteceu? Muitos ajuizaram ações no dia 10 de novembro. No dia seguinte, no dia 11 de novembro de 2017, o que aconteceu? Entrou em vigor a reforma trabalhista. E aí quem ajuizou as ações a partir daquele dia teve que fazer pedido certo, determinado e com indicação de valor. Não pedido líquido, nós já falamos sobre isso, né? Estimativa, nós já sabemos disso. Mas o mais interessante é você perceber o seguinte. Eu fui em audiências após a entrada em vigor da reforma,
relacionadas às ações anteriores, ações ajuizadas anteriormente à entrada em vigor da reforma, e me deparei com alguns magistrados dizendo o seguinte: doutor, vou te dar um prazo para emendar a petição inicial. E eu me insurgi, excelência, perdoe-me, mas por qual razão? Porque ele tem que dizer, se ele está me determinando a emenda, ele tem que dizer. Não, o CPC é claro, e a súmula 263 também, ele tem que dizer o que precisa ser emendado. Aí ele dizia, não, vou lhe dar prazo para o senhor apresentar pedidos de forma líquida. Excelência, data vênia, mas não há necessidade nenhuma de indicação de valores nesta causa, haja vista que ela ajuizada fora antes da entrada em vigor da reforma. Não, doutor, mas eu entendo assim, excelência, mas não é uma questão de entendimento, é questão de respeito à teoria do isolamento dos atos processuais. O que já praticado foi sob a égide da lei outrora vigente, deve ser preservado. Agora, se foi posterior, sim, aí Vossa Excelência teria razão. Esse sempre foi o meu argumento. E os juízes, alguns entendiam, não, doutor, está certo, beleza, e superava. Outros não, a grande maioria não. Tem que emendar. Excelência, eu não vou emendar. Está vendo, mas eu não vou emendar. Doutor, então eu vou extinguir o processo. Excelência, você não pode extinguir o processo. Se for o caso, tem que extinguir pedidos que não tenham a indicação de valor. Como na maioria dos pedidos não tinha mesmo, né? Na verdade não tinha, ele extinguia processo. Extinguia o processo. Porque eu não emendava. Fagner, mas não era melhor emendar? Não, queridos. Eu não podia emendar. Eu não podia corroborar com uma arbitrariedade dessa, com uma decisão teratológica dessa. Não. Então eu precisava o quê? Recorrer. E recorria para o TRT da primeira região. E o TRT da primeira região, obviamente, não só eu, vários advogados e vários outros tribunais regionais do trabalho, em situações, hoje o assunto está mais tranquilo. Porque os tribunais falavam, não tem que liquidar, não tem que indicar valor, juiz. Isso é só para as ações posteriores. A gestão normativa fala disso, literalmente. Entendeu? Então nós tivemos algumas reformas, eu tive uns 5 ou 6 processos assim. A TRT mandou voltar, entendeu? Sem a necessidade de emendar. Óbvio, porque não tinha por que falar sobre isso. A ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da reforma. Então era isso que eu queria trazer em consideração, apenas de uma maneira propedêutica com relação à instrução normativa número 41 de 2018, sem prejuízo das demais contextualizações que ela traz no seu bojo. É importante que você adentre nessas particularidades. Agora, eu vou no artigo, volta aqui comigo na tela, olha aí o seu slide, nós vamos lá na CLT, pegar o artigo 702, que é importante agora, para entender o que a CLT trouxe de modificação com a reforma trabalhista. Pode voltar para mim aqui. O que a CLT trouxe de modificação com a reforma trabalhista no que diz respeito ao estabelecimento de súmulas e outros enunciados de jurisprudência? Bom, eu, Fagner, particularmente, entendo que o que nós vamos estudar aqui é inconstitucional, porque viola o princípio da separação dos poderes. Como é que o legislador infraconstitucional vai dizer como um poder vai agir? Ok? O legislador infraconstitucional está invadindo a esfera de atuação do outro poder, violando, portanto, o princípio da separação dos poderes, já que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Aí vem o legislador infraconstitucional e diz o seguinte: olha, legislador, se você, o judiciário, se você quiser elaborar a súmula, vai ter que ser assim, 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 assim. Ora, mas quem tem que dispor sobre como deve elaborar a súmula é o próprio Poder Judiciário, através do regimento interno. Eu sei que tem gente que pensa em sentido contrário, mas é a minha posição e até agora ninguém me convenceu em sentido contrário. O que alterou? O artigo 702, que fala da competência do Tribunal Pleno do TST, no inciso 1º, tem agora uma linha F. Eu digo que é mais fácil agora você apresentar uma proposta de emenda constitucional do que criar ou alterar uma súmula. Mas o mais interessante é que a reforma fala de estabelecer ou alterar súmulas, mas ela não fala de cancelar. Então, será que para cancelar não precisa observar esse quórum? Eu entendo que não. Veja, ela fala estabelecer ou alterar. Cancelar não é alterar. Alterar é mudar o texto. Não é isso? Então, não precisaria observar esses requisitos de natureza material e formal. Olha bem, diz a linha F: estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme
pelo voto de pelo menos 2/3 dos seus membros. O TST tem 27 ministros, ok? Precisa de 2/3, precisa de 18 pelo menos. Caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade, em, no mínimo, 2/3 das turmas. O TST tem 8 turmas. Então precisa de pelo menos 6. Decidindo de forma unânime aquela matéria em 10 sessões diferentes. Olha aqui, vamos continuar. Em, no mínimo, 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas. Podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir da publicação no Diário Oficial. Ou seja, é muito mais complicado hoje elaborar súmulas e outros enunciados de jurisprudência, porque eu preciso de 2/3 dos ministros do TST, e para que esses 2/3 dos ministros do TST elaborem, editem ou alterem uma súmula, é preciso que pelo menos 2/3 das turmas, de forma unânime, em 10 sessões diferentes, tenham debatido aquela matéria e a aprovado. Complicado, né? Aí vem o parágrafo 3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Porque antes não tinha isso. Às vezes a gente dormia e acordava com súmulas. Hoje não. Tem que ter uma divulgação de uma sessão com antecedência mínima de 30 dias, uma sessão onde vai ser discutida a aprovação ou modificação das súmulas. É isso que está dito aqui. E tem ainda que conferir participação, olha, possibilidade de participação de sustentação oral pelo Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje presidida pelo Felipe, pelo Advogado-Geral da União, Felipe Santa Cruz, né? E por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Olha só, é complexo. Não bastasse essa previsão para o TST, não ficou feliz o legislador, também trouxe para os tribunais regionais de trabalho, que diz o parágrafo 4º. O estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos tribunais regionais do trabalho deverão observar o disposto na linha F do inciso 1º e no parágrafo 3º deste artigo, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Não for suficiente isso tudo, nós vamos lá no artigo 8º da CLT. Olha só que coisa interessante. Limitou para elaboração de súmulas? Limitou. Criou-se uma dificuldade? Sim. Agora olha o artigo 8º, parágrafo 2º da CLT. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Queridos, é muito complexo. Na verdade, para ser bem preciso, o que quis fazer o legislador foi simplesmente quebrar um pouco o ativismo judicial do Poder Judiciário Trabalhista. Foi isso. A pretensão foi essa. Que, na verdade, o que a gente precisa entender é que o TST, os TRTs, os juízes do trabalho, entenda, é tênue isso, mas é preciso que você compreenda. Quem cria a lei é o legislador. Quem cria direito e obrigação é o legislador. Entende? Então, na verdade, o judiciário, o que ele faz é interpretar a norma jurídica no caso concreto. A norma ela tem a característica da abstração. Quando é que ela tem a aplicação concreta? Em cada caso. Aí eu pego a norma abstrata e aplico no caso concreto. E a aplicação no caso concreto, ela leva em consideração experiências comuns. Na hora do juiz julgar, ele leva em consideração a experiência comum, os fins sociais a que a norma se destina, e N situações que têm carga axiológica, para que o juiz interprete e aplique a norma no caso concreto. Por isso, dizia, né, um jurista alemão, o Peter Aberle, o seguinte: não há norma jurídica senão depois de aplicada no caso concreto. E óbvio, o que me leva a concluir que a sua aplicação no caso concreto, ela tem particularidades, o que leva, portanto, a interpretações diferentes. É aquilo, mens legis e mens legislatórias, são situações bem distintas, e isso é visto em cada caso. Muito bem, vamos para outro ponto. Exceção de incompetência. Está aí, é o nosso terceiro ponto.
Artigo 800 da CLT. Houve uma mudança significativa, uma mudança substancial. Você pode voltar para mim e vamos ler o artigo 800, porque eu não sei você, mas eu, Fagner, e a doutrina que pensa assim, eu entendo que este procedimento aqui é uma faculdade. A empresa vai lançar mão se quiser, não é obrigatória. Se eu não quiser lançar mão, já que não é obrigatório, eu posso arguir em preliminar de contestação a incompetência territorial. Fagner, mas é um absurdo! A incompetência territorial, ela sempre foi tradicionalmente arguída através de peça apartada. Queridos, foi. Com o Código Civil, Código de Processo Civil 2015, ela passou a ser arguída em preliminar de contestação. Está lá no artigo 337, o segundo. Questão de economia processual, celeridade processual. Andou bem o legislador processual quando fez isso. Agora vem a reforma na contramão, porque nós, no processo de trabalho, ou arguímos oralmente, ou em preliminar, não é isso? Ou em peça apartada, mas só que nós evoluímos e começamos a admitir a arguição em preliminar, porque é muito mais célere. Sabe por que é célere? Eu arguí em preliminar. Se o juiz acolheu, a contestação já está juntada aos autos. Na verdade, quando ele remeter para o juízo competente, o juiz competente só vai designar a audiência para instruir o feito. Entendeu? O juiz já designa, determina a remessa dos autos para o juízo competente, já está contestado o feito. Lá, na verdade, nós vamos seguir para a instrução. Seria mais uma questão de celeridade. Claro que tem alguns percalços aí que devem ser vistos casuisticamente, mas a regra geral seria isso. Ok? Aí não. Vem o artigo 800 da CLT e fala o seguinte. Apresentada exceção, preste atenção na leitura porque isso é importante. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação, vírgula. Antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, vírgula. Seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. O que você entendeu? Que se eu apresentar a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, é que eu vou observar o procedimento estabelecido neste artigo. Se não, eu não vou observar esse procedimento. Por isso que ela diz, antes da audiência em peça que sinalize. Porque pode ser que eu não opte por isso. Pode ser que eu opte por fazer na audiência, na própria contestação. É minha interpretação. Mas, enfim, recebi a notificação. Resumindo o que está aqui, recebi a notificação. Eu vou... Lembra que a notificação é para comparecer na audiência, não é isso? Artigo 841. Recebi a notificação, empresa. O reclamante tinha que ter ajuizado a ação no município X, ajuizou no município Y. Eu apresento a exceção de incompetência territorial lá no município X. Falando, juiz, no prazo de 5 dias a contar receber a notificação. Juiz, você não tem competência para julgar esta causa porque a ação deveria estar lá no município Y. Suspende o processo e sai de pauta a audiência. Vai intimar o exceto, ok? Para que ele fale. Se ele falar, não, eu trabalhei nesse município aí mesmo, pode agora haver a instrução da exceção de incompetência. Inclusive, o recipiente e eventuais testemunhas têm o direito de ser ouvido via carta precatória. Está tudo aí no artigo 800. Estou resumindo. Depois de instruída a carta precatória, depois de instruída a exceção de incompetência, se for o caso, o juiz vai decidir quem é o juiz competente, se é ele, do município X, ou se é o juiz do município Y. E aí sim, volta o feito a tramitar naturalmente com a designação de audiência, oferecimento de resposta. Vou ler para você. Parágrafo 4º. Decidida a exceção de competência territorial, o processo retomará o seu curso com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante juiz competente. Isso aqui é muito mais retardatário, é muito mais contrário à celeridade processual do que a interpretação da faculdade de apresentação de exceção em peça apartada com a possibilidade de arguição em preliminar de contestação. Enfim, mas fica aí, né, a minha observação. Queridos, revelie seus efeitos. Outro ponto aqui que está na sua tela. É simples. A revelia a ausência da reclamada na audiência. Ponto. Se ela pode mandar preposto? Pode. Preposto pode ser qualquer pessoa, independentemente de ser empregado hoje com a reforma, ok? Mas a revelia é exatamente isso. É um estado de fato em decorrência da ausência do réu. Aí vem a pergunta, muito simples, ok?
Qual é o efeito principal da revelia? O efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos. Só que agora a CLT prevê expressamente a relativização dos efeitos da revelia. Ela não acabou com a revelia. Ela relativizou os efeitos materiais da revelia no parágrafo 4º. Quando ela diz, ó, a revelia não induzirá o efeito previsto no caput deste artigo quando houver litisconsórcio e um deles contestar, quando a causa versar sobre direitos indisponíveis, quando faltar documento que a lei considere substancial para a prova do fato, quando for inverossímil a alegação ou estiver o fato em contradição com a prova dos autos. São as hipóteses de relativização dos efeitos materiais da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos. Ou seja, pode ser que você seja revel, pode ser que a empresa seja revel, e mesmo assim os pedidos sejam julgados improcedentes quando encontrar barreira em qualquer uma dessas circunstâncias ora narradas. Valendo lembrar que, mesmo a empresa sendo revel, se o advogado estiver presente, o juiz é obrigado a receber defesa e documentos. E é óbvio, se ele é obrigado a receber defesa e documentos quando o advogado estiver presente, lembrando que pela instituição normativa, considerando esse parágrafo 5º do artigo 844, não pode o advogado acumular a função de preposto aqui nessa circunstância, mas o juiz vai ser obrigado a receber defesa e documentos. E nesse caso, qual é a consequência jurídica? Simples, ele vai ter que levar em consideração para fins de julgamento. Ok? Deu para entender? Tranquilo, maravilha, era isso que eu queria expor. E com relação às despesas processuais, amigos, nós tivemos alterações significativas com relação aos honorários de sucumbência, já falamos sobre isso, está no artigo 791-A, e também com relação aos honorários periciais, do artigo 790-B. O que eu quero deixar claro aqui para vocês? Amigos, essas regras só se aplicam para os processos posteriores à entrada em vigor da reforma, a partir de 11 de novembro de 2017. Ações anteriores seguem as regras de outrora, ok? Então, por exemplo, se eu ajuizei uma ação no dia 10 de novembro de 2017, mas a sentença sai agora, em 2019, não há que se falar em condenação honorária de sucumbência. Tudo bem? Só para lembrar isso. Teoria do isolamento dos atos processuais. Valendo lembrar também que em caso de procedência parcial, o juiz vai fixar honorários recíprocos e não pode compensar os honorários. Ou seja, os honorários que são devidos para o advogado do réu são tirados de eventuais créditos do autor, salvo se ele tiver gratuidade e não tiver créditos nesse processo ou em outro processo, que aí vai suspender a exigibilidade pelo prazo de 2 anos, a contar da certificação do trânsito em julgado a decisão que fixou os honorários. Agora, se ele tiver, tira aqui do crédito dele os honorários do advogado do réu, e o réu paga os honorários do advogado do autor. Ok? Tranquilo? E lembrando também que é vedado ao juiz determinar a antecipação de pagamento de honorários periciais. É vedado, porque quem paga é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Logo, só quando se profere a sentença é que vai saber quem é sucumbente. Então, qualquer determinação de pagamento antecipado vai violar direito líquido e certo da parte, cabendo, portanto, a impetração de mandado de segurança na forma da OJ 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Então, vale a pena relembrar isso aí. Se teve alguma dúvida, não esqueça, faz contato comigo para a gente sanar isso, tá ok? E, por fim, olhem na sua tela, nós temos a teoria dinâmica do ônus da prova. O que é isso, meus caros? É importante vocês entenderem, volta aqui comigo, por favor, para fechar com chave de ouro. Existe a teoria estática do ônus da prova. O que é a teoria estática do ônus da prova? O autor prova, o reclamante prova fato extintivo, aliás, prova fato constitutivo. Artigo 818, inciso 1º. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. E vem o inciso 2º. Cabe ao réu a prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Isso é o ônus estático. O autor prova isso, réu prova aquilo. Aí vem a teoria do ônus da prova dinâmico. O que significa o ônus da prova dinâmico? Bem simples. Que o juiz, levando em consideração particularidades da causa, nos casos previstos em lei, ou quando for para facilitar a prova do fato contrário, enfim, as hipóteses estão ali previstas de forma exemplificativa no parágrafo 1º do artigo 818. O juiz vai aplicar o ônus da prova, vai distribuir o ônus da prova de modo diverso. Só que, para tanto, ele precisa proferir uma decisão
fundamentada, uma decisão interlocutória de forma fundamentada, dizendo por que ele está distribuindo o ônus da prova de modo diverso, visando assim facilitar a desincumbência da parte em face de quem ele está determinando, portanto, a distribuição do ônus da prova de modo diverso. E, inclusive, essa decisão tem que ser antes da instrução. E a requerimento da parte, claro que isso vai ser uma análise mais casuística, mas a lei diz que a requerimento da parte, o juiz vai redesignar a audiência. Ou seja, se a parte não requerer, vai haver a preclusão, porque o juiz, em regra, não poderá fazê-lo de ofício. Embora eu entenda que sim, porque o juiz é o diretor do processo, conforme artigo 765 da CLT. Agora, malgrado a posição legislativa de a requerimento da parte, a regra que se impõe. Então, se há uma aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova contra mim, eu vou levantar o dedo de excelência pela ordem e vou requerer o adiamento da sessão, que se determine o prosseguimento para uma data próxima, porque eu preciso me preparar para me desincumbir deste encargo probatório que agora Vossa Excelência me atribuiu, ok? E aí o juiz vai redesignar. Entenda isso, porque isso é uma regra de instrução, não é regra de julgamento. O juiz tem que fazer isso antes da instrução e não no julgamento, senão vai ser uma decisão surpresa e aí vai estar violando o contraditório e a ampla defesa, ok? Deu para entender isso, queridos? É importante. Agora, se for totalmente uma situação impossível, aí o juiz não vai inverter o ônus da prova. Aí você vem aqui, ó, no artigo 818, parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Como é o caso, por exemplo, das denominadas, eu não gosto muito dessa terminologia, mas provas diabólicas ou prova de fato negativo, provar que o fato não existiu. Tenso isso, né? Bem complicado. Enfim, queridos, é isso. Agradeço muito a atenção dispensada. Vamos continuar o nosso curso, tem muita coisa pela frente ainda. Um abraço, boas aulas.